Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar e viajar por essa semana de eclipse aí, né? De eclipse lunar total no signo de Peixes que iniciou aí no dia 7 de setembro, né? E segue aí vibrando por toda essa semana aí, 15 dias mais fortemente, e por 3 meses ainda, as energias desse eclipse lunar total que a gente teve aí de lua cheia no signo de Peixes com Sol no signo de Virgem, trazendo pra gente aí dentro dessa lunação virginiana que já começou bem turbulenta, porque a lua nova no signo de Virgem fez uma quadratura para Urano, depois a gente teve uma lua crescendo aí no signo de Sagitário, pedindo que a gente se virasse nos 30 aí, né, com relação aos nossos planejamentos que podem ter sido pegos, né, meio de contrapé aí, com alguns imprevistos, algumas mudanças fora do plano, né? E que a gente precisou que, às vezes, esse chão fosse tirado debaixo dos nossos pés para a gente poder criar asas e voar e crescer e se desenvolver e evoluir. Porque nas adversidades, principalmente, né, inclusive nos mapas que a gente lê, nas quadraturas, que são tensões de nascimento de algo novo, né, que a gente evolui. Então, a gente traz dentro dessa ideia da alunação virginiana um movimento muito de aprender a lidar com as adversidades, sabendo que tudo passa na vida com a lua crescente em Sagitário, né, que vê sempre o lado otimista e positivo das coisas, né? Então, diante daquilo que a vida nos tira, né, que seria o chão, o que eu posso, qual é a oportunidade que eu tenho aí para crescer, para me desenvolver, né? E aí a gente vem agora fechando, vamos dizer assim, no meio, né, no ápice dessa lua, dessa lunação virginiana, um eclipse lunar total no signo de Peixes, né? E como eu expliquei na semana passada, o eclipse lunar ele acontece na lua cheia porque a lua está de um lado da Terra, o Sol está do outro lado da Terra, e quando o Sol envia sua luz para poder iluminar essa lua cheia, porque a lua não tem luz, né? Ela é iluminada pela luz solar. Só que aí a Terra está no meio e aí cria-se uma sombra em cima da Lua e aí ela não brilha, né? Então, assim, fica na escuridão. E aqui no Brasil nós não vamos poder ver o evento astronômico, mas astrologicamente falando, todo eclipse ele tem uma função, né? Na questão do eclipse lunar, a Lua fala do nosso inconsciente, fala do nosso passado, né? E o Sol do nosso futuro, né, e da nossa consciência. Estando em Virgem e a lua cheia no signo de Peixe estando na escuridão, significa que todas as coisas que estavam no nosso inconsciente ligadas às questões emocionais piscianas, né, que aí tem a ver com autossabotagem, autoengano, mentiras, falsidades, as questões da gente querer colocar uma máscara numa situação que ela não existe, né? Ilusões, as decepções, os medos, as inseguranças, tudo aquilo que a gente tinha escondido dentro do nosso inconsciente e que inconscientemente impedia que a gente seguisse em frente, fica claro. Apesar da lua estar na escuridão, é por causa disso, né? É que essas toxicidades, essas inconsistências do nosso inconsciente, né? As tristezas, os medos ficam todos evidentes. Eles saem, né? Eles se sentem confortáveis de sair na escuridão. Porque quando está na claridade, é difícil a gente admitir, né? Conscientemente, às vezes é difícil a gente admitir auto-enganos, autossabotagens, vícios, toxicidades, né? Tudo isso de peixes, né? As emoções adoecidas, tudo aquilo que a gente não quer mexer, porque é difícil de lidar, né? E aí a gente esconde aquilo dentro da gente, lá no fundinho. No eclipse, isso se precipita, isso vem para fora. No eclipse lunar, né? O que está no inconsciente aparece. E aí, nesse aparecer, por quê? Porque ela sai da escuridão, porque está tudo escuro, então ela fica ali confortável, né? Onde não se vê, ela acredita ainda que está na escuridão, mas de repente o sol volta e ilumina aquilo tudo com a luz de Virgem, que é uma luz muito consciente, que tem discernimento, que tem lógica para entender essas coisas, né? E trazer isso para ser resolvido. Para que a gente possa resolver todas essas coisas que a gente estava querendo deixar lá no inconsciente, que estavam intoxicando a nossa alma. Então, quando isso vem à tona,
né? Porque, como eu falei também na semana passada, o eclipse ele não é vamos dizer, um veículo de desastres. Ele é simplesmente um dinamizador, um precipitador de situações que precisavam ser resolvidas e que a gente estava procrastinando resolver. E aí, quando aquilo vem à tona, a gente é forçado a resolver aquilo. Então, a gente vai ver essas questões, né? O que eu estou intoxicando meu corpo? Com o que eu estou intoxicando a minha alma, o meu espírito, né? A minha mente? E o que eu preciso limpar? O que eu preciso fazer um detox, né? E aí o que acontece? A gente tem essa lua cheia no signo de peixes, né? Fazendo uma oposição para o Sol, mas também oposição a Mercúrio, que também está juntinho lá do Sol no Sol no signo de Virgem. E temos o Júpiter apoiando esse eclipse lá de Câncer, fazendo um bom aspecto com a Lua e com o Sol, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que fazer um detox geral da nossa vida, né? Com relação ao nosso corpo, tomar cuidado e atenção com aquilo que a gente se alimenta, né? O que a gente alimenta a nossa mente, principalmente, o que a gente traz para dentro enquanto emoção, né? Que intoxica também o nosso corpo e a nossa alma, e o que a gente traz espiritualmente para dentro da gente também, que não é positivo, né? Mas há diante dessa ideia de ser virgem, de estar em oposição a Sol e a Mercúrio no signo de Virgem, né? Traz pra gente a ideia de principalmente um detox emocional, ou desculpa, um detox mental, que vai ajudar a gente tanto no emocional quanto no espiritual. Porque Mercúrio e Virgem fala da mente clara, da mente lógica, da mente lúcida, né? Peixes que está eclipsado fala da ilusão, né? Fala da fantasia, fala do sonho. Então é para a gente acordar do sonho, para a gente acordar da ilusão, né? Para a gente acordar da fantasia, da imaginação excessiva, né? E trazer a mente para o momento presente. Parar de ficar. A ideia principal desse eclipse, né, é usar a sabedoria emocional do Júpiter em Câncer para compreender que às vezes a gente não desapega de certos pensamentos, certas situações que nos aconteceram recentemente ou no passado longínquo, né, porque a gente também está falando de Júpiter em Câncer, e que a gente perdoa, mas que a gente usa aqueles pensamentos quando uma situação parecida acontece como gatilhos para cutucar aquela ferida, cutucar aquela dor, né? Então a gente tem que se desprender geral disso, né? Tudo passa nessa vida e isso também vai passar, né? Então é preciso que a gente desapegue para que passe, desapegue para que pare de doer. Porque toda vez que a gente volta a pensar naquela situação ou que uma situação similar acontece na nossa vida, aquele gatilho volta e reacende aquela dor, aquele sofrimento, né? Então, para que a gente pare de sofrer e que a gente cure essa dor e a transforme em força, com muita sabedoria, a gente precisa acolher Júpiter em Câncer com inteligência emocional essas sombras. Essas sombras que vão aparecer aí, que vão ser reveladas nesse eclipse lunar no signo de peixes, né? Eu estou me auto-enganando? Tô. Por quê? Né? O que eu preciso fazer para enxergar a verdade? Né? Ou eu já sei a verdade, para que eu vou ficar cutucando, né, para essa verdade vir à tona de uma forma explícita? Então, já sabe que é verdade, então não precisa ficar tão evidente assim. É só você saber lidar com aquilo e parar de usar aquilo como um torturador mental mesmo, né? Que você, do nada, alguma coisa acontece pequena e você volta a reviver aquela dor por causa daquele pensamento que volta na sua cabeça. O que pode ser esses pensamentos, Patrícia? Às vezes a pessoa pode ter sido enganada no passado, ela pode ter sido traída, ela pode ter sido, podem ter contado mentiras e ela ter vivido na ilusão por muito tempo, né? E aí se sentiu manipulada, né? Então a ideia é você deixar ir, acolher essas sombras, né? E perceber que no momento, viver o momento presente, parar de viver no passado, né? Ou se preocupando tanto com que aquilo se repita no futuro. Vive o presente um dia de cada vez, né? E a gente fecha, inclusive, essa semana com a lua minguando no signo de Gêmeos, que fala, ó, respirar para estar no momento presente, né? Existem várias respirações que você pode fazer, respiração quadrada, respiração dupla, né?
que você puxa 2 vezes o ar e solta, puxa 2 vezes o ar e solta a mandíbula, solta a língua, solta o pescoço, solta a testa, né? Relaxa. Quando você vê que aquele gatilho está voltando, se desapega dele, se desapega daquele sentimento, daquela emoção, porque reviver aquilo mentalmente é reviver a dor, é reviver o sofrimento. Né? Então a gente precisa saber sim tomar consciência desses auto-enganos, ilusões, castelo de areias e tudo mais, né? Medos, inseguranças, lidar com isso com muito discernimento, sabedoria, inteligência emocional, curar isso dentro da gente, lógico que é um processo, tanto é que o eclipse ele demora, né, para a gente poder lidar com ele aí de 15 a 3 meses, né, que é o ápice dele, mas é importante que a gente saiba a verdade, enxergue a realidade sobre nós mesmos, né? E essa semana a gente tem aspectos que vão nos ajudar com isso. Por quê? A gente tem já na quarta e na quinta-feira o Mercúrio e o Sol, que se estavam opostos, essa lua eclipsada aí no signo de Peixes, né? Ficando exatos, conjunto exatos ao nodo sul no signo de Virgem, que é isso que marca o eclipse, né? Que é o alinhamento entre Sol e Lua e os nodos lunares, né? Mas aí na quarta-feira a gente tem o Sol ficando conjunto exato ao nodo sul no signo de Virgem às 16 e 19, e na quinta-feira a gente tem justamente o Mercúrio fazendo essa conjunção com o nodo sul. Eu falei norte ou sul? Não sei, agora não lembro. Mas o Sol e o Mercúrio vão fazer consecutivamente, na quarta-feira o Sol, na quinta-feira o Mercúrio às 22h58, conjunção com o nodo sul no signo de Virgem, né? E isso faz o quê? Joga luz na raiz daquilo que precisa ser transmutado, daquele pensamento que precisa ser desapegado. Né? Porque é nodo sul a gente tem que soltar, a gente tem que deixar ir, a gente tem que deixar fluir. Né? A gente já ficou demais junto com aquela coisa, com aquela energia, né? Aquele pensamento. Então, é preciso que a gente solte esse pensamento de vez, então, joga luz ali para que a gente entenda qual é a raiz do sofrimento, que ela é mental. Né? Então, a gente sente no emocional, mas o gatilho que inicia isso é mental. Por isso que essa semana é tão importante que a gente faça um detox mental, mais do que qualquer outro. É bom tomar banhos, né? Para descarregar a energia negativa, é bom cuidar da alimentação mais do que, vamos dizer assim, que a gente já cuida, né? Com visão à nossa saúde, sim, também. Eliminar toxicidades da nossa vida, tudo aquilo que a gente ingere ou que a gente usa, vícios, né? Hábitos negativos que a gente tem na nossa vida e que a gente precisa desapegar para ter uma vida mais saudável e produtiva. Isso sim, mas mentalmente e espiritualmente também a gente precisa, né? Como eu falei dos banhos, soltar a energia negativa. Mas a gente precisa orar, meditar, né? Mas a gente precisa se concentrar essa semana, especialmente nas questões mentais, nos pensamentos que eles ficam em looping na nossa cabeça, sabe? Aquela coisa que você começa a orar, a meditar, e aquele pensamento vem, e o sofrimento vem. Então aí corta o seu momento da vivência presente, te levando para o passado e revivendo uma dor. E aí você não consegue fazer sua limpeza, seu detox. Quando a gente limpa a mente disso, tudo limpa. Não é que tudo limpa, facilita a limpeza do resto. Né? Você se concentra no momento presente, consegue respirar melhor, consegue se alimentar melhor. E tudo que você ingere, você assimila, seu corpo assimila, porque ele está bem, ele está se sentindo bem. Né? Então ele assimila melhor, suas dores vão embora. Né? Então a mente, ela é muito. A saúde mental, vamos colocar assim, né? A gente tem que a gente tem que dar atenção especial à nossa saúde mental essa semana. Né? Especialmente porque tudo que nos acontece, acontece na nossa mente. Né? Tanto é que tem aquela frase, né? Pensamento cria realidade. Se você voltar sempre naquela situação aquela situação vai acabar voltando para sua vida também. Né? Então é importante, e essa é a mensagem da conexão do Sol com Mercúrio no signo de Virgem com o nó do Sul no signo de Virgem. Né? É falar assim, olha só, para de ficar repetindo esse pensamento, essa ideia, né? Essa predisposição a isso, porque se você não parar com isso, ela vai voltar a acontecer. Né? Então deixa aí para viver uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz. Viva um dia de cada vez. Outra mensagem dessa semana. Né? E aí a gente tem na sexta-feira justamente aquela ideia do Júpiter que eu falei, que ele ajudará no eclipse do lunar total no signo de Peixes, e ele faz um sexto com o Sol em Virgem com Mercúrio em Virgem.
né? Justamente falando assim, olha só, é o momento de usar a sabedoria para colher essas sombras que a gente viu lá no eclipse lunar total no signo de Peixes do dia 7 de setembro, né? Acolha essas sombras e transforma em força. Porque enquanto estava na ilusão, na fantasia, na imaginação, que você não percebia que estava lá, como se fosse anestesiado, porque Peixes fala disso, né? Como se a gente anestesiasse aquela situação, escondendo ela, não curando, né? Aquilo era a sua fraqueza, era a sua vulnerabilidade. Quando aquilo vem para a clareza da mente, a gente toma consciência daquilo e o desejo é por resolver, é para curar, né? É para solucionar, é para eliminar esses pensamentos, é para que eles parem de cutucar a dor e a ferida. Que está no passado, gente. Isso está no passado. Júpiter em Câncer fala, olha, use a sabedoria, a sua inteligência emocional para compreender o que está no passado e trazer para o presente somente as lições. Então essa semana fala muito disso, né? Tá tudo escrito aqui embaixo no texto no YouTube, né? Lá no Facebook também tá tudo escritinho no texto, é bem digerido, bem detalhado, né? Então, se vocês precisarem reforçar a ideia, leia o texto para vocês entenderem completamente, né? Mais detalhadamente, porque ali eu consigo refletir mais para poder escrever. Mas falando às vezes pode perder uns pedaços, mas principalmente compreender que a clareza mental essa semana vai ser ativada, de forma que a gente possa compreender com discernimento e inteligência emocional para a gente acolher as nossas sombras e solucionar, resolver. É tipo assim, quer ver? A gente passa meses falando, preciso arrumar o meu armário, eu preciso arrumar meu armário, eu preciso arrumar meu armário. E nunca arruma o armário e aí as roupas vão sumindo. Você não consegue achar aquelas roupas com facilidade, demora muito para poder achar. Né? E essa semana é justamente o momento de arrumar a nossa mente, arrumar a casa da mente, colocar ordem aqui em cima, né? Organizar esse armário para abrir espaço para roupas novas chegarem, ou seja, para coisas novas chegarem na sua vida, né? Deixando esses pensamentos e essas que acabam cutucando o nosso coração e fazendo ele doer novamente, sendo que aquela situação não efetivamente se repete na nossa vida, né? É simplesmente um gatilho. A gente precisa enxergar dessa forma para saber lidar com maior leveza com a vida, né? E mais produtividade e ter uma vida mais saudável em todos os planos: físico, emocional, mental e espiritual. Né? Então essa semana pede isso daí pra gente. E aí, maravilhosamente, a gente tem no sábado a conjunção exata, né? Do Sol com Mercúrio no signo de Virgem às 7h51 da manhã. Então a gente acorda no sábado com aquela energia. Eu vou botar ordem na minha mente, eu vou botar ordem na minha alimentação, eu vou botar ordem nesse caos aqui do meu armário, eu vou arrumar minhas gavetas, eu vou arrumar tudo. E aí é um momento de gigantesca lucidez, que o que você não enxergou, você vai acabar enxergando. Né? Tudo que aquilo que não veio à tona, ou que veio à tona e você preferiu continuar anestesiado, nesse momento é como se fosse assim, uma luz acende na cabeça e fala assim, cara, voltei, né? Precisamos resolver isso aqui, precisamos arrumar sua cabeça, precisamos arrumar sua mente, para que ela esteja livre para coisas novas chegarem. Né? Então, essa semana ela traz para a gente um aprendizado fantástico. A gente precisa aproveitar essa semana. Né? E a gente viverá esses 15 dias, período entre eclipses, né? Que é entre a lua cheia no signo, eclipsada no signo de Peixes, e a gente vai viver outro eclipse aí de lua nova, daqui a 15 dias. Né? Então, que vai ser inclusive no signo de Virgem de novo. A gente vai ter 2 luas novas no signo de Virgem esse mês, né? Então, dentro dessa alunação virginiana. Então, é muito importante e é um marco de lucidez para a gente poder enxergar a verdade na nossa vida. Parar de viver a ilusão, né? Viver na luz, para a gente ser verdadeiramente feliz, ter verdadeiramente sucesso e prosperidade. E parar de viver na escuridão. Né, que traz essa ilusão, essa fantasia, né, pra gente da nossa vida, que não é uma vida real, é a vida que a gente imagina que a gente está vivendo. Nesse momento dessa semana pode ser que exista um choque de realidade, que a gente perceba coisas que antes a gente não percebia, a gente sabia, mas a gente escondia, a gente anestesiava porque às vezes doía demais. E agora a gente vai ter apoio do céu para poder lidar com isso e ter uma vida mais limpa, né, mais clara, mais jogo limpo com a gente, né? Colocar tudo em pratos limpos aí para a gente poder levar a nossa vida com mais, vamos dizer assim,
que a gente tenha mais saúde, né? Mas não somente física, mental, emocional, espiritual. E com isso a gente consegue mais leveza, a gente é mais feliz, mas mais feliz de verdade, na luz, né? Não na escuridão. Tá bom? Então, que a gente possa enxergar todas essas coisas que estão aí escondidas no nosso inconsciente e saiba lidar com elas com muita sabedoria e muita inteligência emocional, acolhendo a dor, acolhendo o sofrimento, parando de investir nos pensamentos repetitivos que ficam em looping, né, aqueles pensamentos incessantes que não largam a nossa cabeça, para que eles parem de cutucar a nossa ferida e machucar nossa alma repetidamente, através de gatilhos que podem acontecer ao longo da vida. Tá bom, meus amores? Olha, é isso aí que acontece essa semana. A gente fecha, como eu falei, no domingo, no dia 14, com a Lua minguando no signo de Gêmeos, né? Pedindo que a gente aquiete a mente, fique mais introspectivo e reflita sobre tudo isso que foi levantado essa semana, para que a gente viva um dia de cada vez, viva mais o presente do momento, para a gente poder refletir sobre todas essas coisas. E aí a gente fala mais da Lua minguando no signo de Gêmeos no próximo céu, tá? Ó, um beijo para vocês, boa semana. Aperta aqui em cima a bolinha que aparecer para vocês poderem se inscrever no canal. Quando vocês se inscreverem no canal, aperta o sininho para vocês poderem ser informados sobre o lançamento dos vídeos. Dá um joinha aí pra gente no vídeo para ele poder ser disseminado para outras pessoas. Encaminhe esse vídeo para quem vocês acreditam que gostam desses assuntos de astrologia, previsão astrológica, etc, tá bom? Visite o site www.astrolumine.com.br e eu tô aí para vocês para tiragem de tarô, mapa astral, mapa numerológico, previsões astrológicas, florais, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia terapêutica e muito mais. Estou sempre aqui disponível para ajudar a abrir os caminhos de vocês e levar solução para algum tipo de aflição, tá bom? Ó, um beijo, boa semana e tchau, tchau.